Filipenses no capítulo 1, verso 9 ao verso 11 nos diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graça por tudo que estamos vivendo nessa manhã. Te louvamos, te agradecemos. E agora que vamos meditar na tua palavra, que o teu Espírito nos conduza, Senhor, e nós possamos ser alimentados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos no mês de avaliação e o bispo nos propõe uma reflexão intitulada Avaliar para Mudar. Ele diz: do bom para o ótimo. E nós vamos ver então na palavra, no texto que lemos e em muitos outros textos, que nós temos sempre áreas da nossa vida que podem mudar, que podem crescer, que podem avançar, que podem melhorar. O bispo inicia a reflexão contando uma história, uma lembrança da infância, da juventude dele, que eu creio que seja uma história presente na maioria dos nossos lares, na maioria das nossas famílias. Ele diz assim: quando eu era menino, dos meus 9 a 10 anos de idade, minha mãe de vez em quando dizia a mim e às minhas irmãs: vamos fazer umas mudanças nessa casa, me ajudem a mover estes móveis. Isso significava que o sofá mudava de lugar, o armário ia para outro lado, a mesa de sala saía do centro para um canto. Era uma revolução na disposição dos móveis. Ainda hoje, de vez em quando, famílias fazem isso, mas nós sabemos que isso não é mudança, pois a vida dos membros da família segue do mesmo modo, não muda a vida de ninguém. Os problemas de relacionamento continuam, os segredos e pecados que enfermam a nossa casa continuam lá, nada mudou. O bispo fala da experiência que eu creio que a maioria de nós aqui temos de vez em quando mudar a disposição dos móveis da nossa casa. Mexe com a disposição do sofá, da estante, e vai e bota num canto, no outro, e muitas vezes a gente fica feliz, parece que a casa é nova, parece que tudo está novo, mas na verdade a família está do mesmo jeito. Os problemas que se enfrentavam antes continuam presentes. As crises familiares continuam ali, elas não acabam por conta de posição de móveis que foram alteradas. E aí a gente pensa, irmãos e irmãs, que muitas coisas na nossa vida são assim também. Nós precisamos mudá-las. Muitas coisas na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, no chamado que Deus te fez, precisam ser diferentes, precisam ser transformadas. Mas nós muitas vezes mudamos algumas coisas superficiais e achamos que aquilo está resolvendo o problema, aplacamos a necessidade do nosso coração de mudança, pensamos que com aquelas simples mudanças superficiais o problema está resolvido, ficamos mais tranquilos, ficamos mais calmos, mas o problema continua ali. E eu penso que isso muitas vezes acontece durante o culto. Muitas vezes a gente ouve uma palavra que confronta a nossa vida, muitas vezes a gente ouve uma palavra que confronta a nossa caminhada, ouve uma palavra que nos confronta duramente. E aí no momento do apelo, a gente sai do nosso lugar e vem ao altar. E isso é bom, isso é importante, isso é saudável. Mas a gente vem no altar só para aplacar aquele desejo de mudança que há no nosso coração.
A gente vem ao altar, recebe uma oração e volta para o nosso lugar com a consciência limpa. Mudamos, está tudo bem, está tudo em ordem, mas na verdade não houve um impacto na nossa vida, não houve um desejo profundo de mudança. E aí o que acontece, meus irmãos? Na segunda-feira de manhã, quando nós nos levantamos para as nossas atividades da semana, somos as mesmas pessoas, com as mesmas práticas, com as mesmas coisas. Não houve transformação, não houve mudança. Então, nós vamos nessa manhã descobrir que, para que realmente haja mudança na nossa vida, e mudanças que realmente vão transformar tudo, não vão ser só superficiais, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo de Deus. Não é algo que você pode chegar às suas conclusões. Eu e você precisamos que o Espírito nos traga revelação do que realmente precisa ser mudado na nossa vida. E a Bíblia vai nos falar no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos sujeitar a nossa vida ao Senhor, ao Espírito Santo, para que realmente hajam mudanças reais na nossa vida, que vão produzir frutos. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos uma vida frutífera. Deus quer que você frutifique na obra do Senhor. E eu pergunto para você: você tem frutificado? Você tem frutificado na sua caminhada? E talvez alguns vão responder: pastor, não, eu não tenho frutificado. E eu digo para você: o que falta hoje? O que te impede de frutificar? O que te impede de ser uma bênção? É o Espírito Santo que nos traz revelação sobre estas coisas. O bispo então ele vai nos propor no seu estudo alguns caminhos necessários para que a gente mude realmente. O bispo vai nos propor alguns passos necessários para que realmente haja mudança, transformação na minha vida, na sua vida, e que a nossa vida passe a ser uma vida que frutifique na presença do Senhor. A primeira coisa que o bispo nos fala, irmãos, é que nós precisamos, para mudar, ter uma visão de Deus no seu trono. Ele cita Isaías no capítulo 6, o chamado de Isaías. Diz-nos a Bíblia, e nós conhecemos bem esse texto, que no capítulo 6 Isaías chega no templo para o culto, para a celebração. Mas algo diferente acontece. Diz a Bíblia que Isaías vê a glória do Senhor. Diz o texto que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Meu irmão, quando eu e você deixamos de enxergar pela fé, deixamos de ver que nós servimos a um Deus glorioso, um Deus alto e sublime, forte, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando nós deixamos de ver isso, a nossa vida está em problemas. Nós não podemos perder de vista que nós não servimos a um Deus qualquer. Nós não podemos perder de vista que nós não servimos a um ídolo. Nossos olhos precisam ver a cada dia e entender que nós servimos ao Rei da Glória. Nós precisamos ver a cada dia que o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. As nuvens são pó dos seus pés, a terra está nas suas mãos, estrado para os seus pés. O nosso Deus é Senhor sobre tudo. Quando nós perdemos isso de vista, a gente serve a Ele de qualquer jeito. Quando nós perdemos de vista que esse Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, nós o servimos de qualquer forma, servimos de forma relaxada.
Mas se nessa manhã os meus olhos identificarem que eu sirvo ao Senhor da glória, eu vou fazer o meu melhor, eu vou oferecer o meu melhor, eu vou adorar da melhor forma, eu vou servir da melhor forma, porque Ele é Senhor sobre tudo. Essa semana eu assistia a uma pregação de um outro bispo, o bispo João Carlos, pregando para os pastores em 2007. E ele dizia exatamente sobre o texto de Isaías capítulo 6. Ele dizia sobre nós perdermos o espanto na presença de Deus. E ele conta sobre ele que muitas vezes ele ia para o culto como se ele estivesse indo para qualquer lugar. Chegava no culto e não tinha expectativa da glória de Deus, não tinha expectativa de ver o poder de Deus, não tinha expectativa de nada novo. Ele sentava no banco dele, ele sabia já a ordem do culto, sabia o que ia acontecer, sabia o que ia cantar louvores, sabia o que o pastor ia falar e pronto. Nós muitas vezes perdemos o espanto na presença de Deus. E ele usa a expressão de chegar e falar: é a tua presença, Deus, é a tua glória que está nesse lugar, é o teu poder. Meu irmão, quantas vezes nós entramos e saímos da igreja, do culto, da mesma forma que entramos e saímos de uma loja, da mesma forma que entramos e saímos de um boteco, da mesma forma que entramos e saímos de qualquer lugar, mas você está entrando na casa do Senhor. Aqui a presença do Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória está presente nesse lugar. Entre com temor, entre com reverência e adore ao nome do Senhor. O Rei da Glória está aqui. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder essa dimensão. Isaías entrou e ficou desesperado. Eu estou vendo o Rei da Glória. E olha que o bispo João Carlos ainda faz uma alusão ali, dizendo que, sabe o que Isaías estava vendo? Ele não estava vendo Deus. O texto diz que as orlas das suas vestes enchiam o templo. O que ele estava vendo? Somente as orlas das vestes de Deus. Mas já era o suficiente para ele cair prostrado e dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Rei da Glória. Aleluia! Aleluia! Nós não podemos perder isso, irmãos. Se nós perdemos essa visão, a nossa vida cristã se torna só moda, ou se torna só tradição. Eu vou na igreja porque há muito tempo eu já frequento. Meu pai frequentava, minha mãe frequentava, meus irmãos frequentavam. Há 15 anos eu frequento, pronto, tá bom. Não, irmão. A cada dia que você pôr o pé naquela porta, saiba que o Rei da Glória está nesse lugar para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar a tua casa, para mudar a tua família, para mudar o teu casamento, em nome de Jesus. Aleluia. A segunda coisa que o bispo nos traz, o segundo passo, o bispo nos fala sobre nós. Ainda baseado no texto de Isaías, no chamado de Isaías, o bispo nos fala sobre o pecado no espelho, um quadro de quebrantamento. Se você quer que a tua vida mude, veja Deus no trono e veja o pecado no espelho, porque o pecado no espelho mostra você. Nós estamos acostumados a ver pecado em todo mundo e é fácil. Seria muito fácil apontar pecados na sua vida. Seria muito fácil apontar pecados na tua casa. Seria muito fácil apontar pecados dos outros. Esses dias eu lia um texto da Délis Ortiz, uma repórter, e ela é crente. E ela estava falando que ela pegou um táxi com um homem. O taxista começou a falar mal, sabendo que ela era repórter e estava em Brasília. Começou a falar mal de todos os políticos que ela conhecia. Começou a falar mal, que vergonha, que coisa suja, os políticos estão roubando, os políticos estão fazendo isso, é um absurdo, não vou votar mais em ninguém, e foi falando. Só que ela percebeu que o taxista estava com a bandeira errada naquele horário, estava com uma bandeira que cobrava mais. Ela percebeu também que o taxista fez, talvez achando que ela não conhecesse o trajeto, fez o trajeto mais longo.
para cobrar mais. Ela percebeu que o taxista foi muito esperto e tentou roubá-la e ganhar mais. E quando ela desceu, ela disse para aquele taxista: sabe por que os nossos políticos são assim? Porque o senhor também é pilantra. Ela foi muito direta. Ela falou que ficou até com medo de apanhar, mas ela falou. Porque nós muitas vezes gostamos de ver o erro dos outros. Nós muitas vezes gostamos de apontar o dedo para os outros. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele não lembrou de ninguém. Ele olhou para ele: eu sou um homem de lábios impuros. Você quer mudança, meu irmão? Você quer mudança, minha irmã? Não fica olhando o erro dos outros e apontando as pessoas. Olha para a sua vida, veja os teus erros, quebranta o teu coração e deixa Deus sarar a tua vida. Eu costumo dizer que quando nós vemos a glória de Deus, não dá tempo de ver os erros dos outros. Eu só consigo tentar me livrar dos meus erros, das minhas falhas. Não dá tempo de eu ficar apontando para você. Se eu quero mudança, eu preciso ver o pecado no espelho, vendo a minha vida. Ele diz outra coisa, o bispo: se nós queremos mudar, se nós queremos realmente transformação, para frutificarmos, precisamos lançar o nosso ego na lama, buscando arrependimento. Vou citar literalmente o que o bispo fala. Todos queremos ser reconhecidos em nossos dons, nas nossas realizações. Quase todos os conflitos na vida da igreja, diz o bispo, são egos colidindo uns com os outros. É vaidade, orgulho e a necessidade determinada pelo diabo e o mundo de estarmos por cima dos nossos irmãos. Devemos reconhecer que esta realidade está mais presente na igreja do que desejaríamos. Irmão, o lugar para nós manifestarmos o nosso ego do que na igreja. Como nós gostamos de ser aplaudidos. Como nós gostamos que as pessoas digam nosso nome, aplaudam a gente. Como nós gostamos de ser destaque. Como nós gostamos de aparecer. Como nós ficamos irados e brigamos terrivelmente quando alguém faz o que nós deveríamos ter feito. Como nós ficamos com a cara amarrada e fechada quando alguém aparece e nós não. Quando alguém é lembrado e nós não. Como nós gostamos disso. Mas há que haver o desejo em cada coração de termos a mesma atitude de Jesus, presente lá em Filipenses 2, de nos humilharmos, de assumirmos a forma de servo, porque nesse lugar só tem um que tem que ser honrado e adorado e glorificado, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi ele quem morreu, foi ele quem se entregou, foi ele quem fez a obra, é ele quem tem que ser glorificado. Ele é o único, irmão. E às vezes nós ficamos brigando uns com os outros, falamos mal uns dos outros, ficamos de bico uns com os outros, não cumprimenta, não abraça, não sorri, porque eu não quero que ele apareça mais do que eu, porque o pastor está dando mais moral para ele do que para mim. Meu irmão, que caia por terra isso na minha vida, na sua vida hoje, para que o nome do Rei seja exaltado nesse lugar. Queremos mudança? Precisamos ver Jesus Cristo na cruz e enxergarmos um quadro de graça. Se nós parássemos o estudo aqui, ficaríamos numa situação muito complicada, porque nós verificamos, olhamos o pecado no espelho e verificamos que temos muitos erros, verificamos que temos muitas falhas, verificamos que estamos doentes, porque o pecado ele adoece a alma. Vimos também que temos um ego acentuado, somos muito egocêntricos. E aí, e agora? A doença está ali, o ego, o pecado, a sujeira. Como é que faz? O que eu faço agora? Fico triste, me desespero? Não. Tomo do remédio
E o remédio para isso é a graça de Jesus. A graça do Senhor, meu irmão, me cura, te cura. O apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos, ele vai ficar desesperado, ele vai falar assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, está sempre diante de mim. Aí ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí você continua lendo o texto, e Paulo vai falar: é a graça de Jesus que vai me livrar, é o amor de Deus, é o que Jesus fez na cruz do Calvário, é isso que me livra do pecado, é isso que me faz deixar de ser escravo, é isso que arranca as minhas sujeiras, que me limpa, que me lava. Não é nada a não ser o sangue precioso de Cristo Jesus. E esse sangue está disponível nessa manhã para lavar a sua vida, para purificar a tua vida, para te fazer alvo mais do que a branca neve. Aleluia! Nós precisamos ver Jesus. Não esqueçamos que não há graça fora de Jesus. E por último, para que haja mudança real na nossa vida, para que haja transformação mesmo, para que não seja apenas móveis mudados de lugar, mas que haja mudança, nós precisamos que o Espírito Santo esteja no controle. Precisamos experimentar o poder de Deus. A ação do Espírito Santo que mais simboliza o poder do Espírito na Bíblia, talvez seja o que está presente no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Quando o profeta Ezequiel é levado a um vale de ossos secos, que simbolizava a casa de Israel, um lugar só de morte, muitos ossos, um cenário de morte, um cenário de destruição. E o Senhor fala para Ezequiel profetizar, e Ezequiel começa a profetizar, e diz-nos a Bíblia que o Espírito Santo começa a trazer vida àqueles ossos, e de ossos se levanta um poderoso exército. Meus irmãos, é isso que o Espírito Santo faz. Pega osso e transforma num exército, pega morte e transforma em vida. Quantas famílias nessa manhã são vale de ossos secos? Quantos lares, quantas cidades, quantos lugares, quantas situações nessa manhã são vales de ossos sequíssimos? Talvez a sua casa, talvez a sua família, talvez a sua vida. Mas eu quero declarar para você uma mensagem de esperança. O Espírito de Ezequiel 37 está presente nesse lugar para trazer vida onde há morte, para restaurar ossos e criar um poderoso exército no nome de Jesus. A questão toda é que Deus, e o pastor Levi falou isso para nós aqui, Ele precisa de homens e mulheres para profetizar sobre os ossos secos. O Espírito age, Ele traz vida, Ele traz renovo, Ele traz restauração, mas Ele precisa de profetas. E eu pergunto: quantos profetas temos nessa manhã? Levantem as mãos aí, que vão sair por Valença e vão profetizar. Ossos secos, criem vida em nome de Jesus. É você, meu irmão. Deus conta com a tua vida, Deus conta com você. Que a mudança assuma o papel de profeta, assuma o papel de porta-voz da boa nova, de porta-voz da palavra profética, que levanta o homem, que restaura o homem, no nome de Jesus. Se nós queremos mudança, realmente precisamos buscar muitos elementos para que sejam transformados. Fique de pé nesse instante, durante um momento. Feche os teus olhos por um pouco.